Então, a gente viu, dentro desta unidade, o estudo da circunferência e agora a gente está vendo o estudo das cônicas, certo? Então, já vimos elipse, fizemos exercício, hipérbole, que acabamos de corrigir os exercícios, e agora a gente vai para parábola. Parábola, vocês já sabem como é que é, porque é o gráfico da equação do segundo grau ou da função do segundo grau, certo? Então, uma trajetória parabólica, vocês já sabem que é esse sentido, certo? Então, a parábola é uma curva formada por todos os pontos do plano cuja distância a um ponto fixo f é igual à distância a uma reta dada D. Quem que é esse F? É o nosso foco. Diferente de elipse e de hipérbole, a gente tem um ponto só de foco. Daí a gente vai ter o vértice da parábola, que vai ser sempre o pontinho que a gente chamava de mínimo quando a nossa parábola está sorrindo, e quando ela está para baixo, é o ponto de máximo. Então, a gente tem um vértice e não um centro, ok? Então, nós agora vamos mudar um pouquinho. Vai ter um ponto só de foco, vai ter um vértice e não mais centro. Nós vamos ter a reta diretriz, que é a reta D. Nós vamos ter um eixo de simetria, que ele vai passar esse eixo exatamente pelo foco e pelo vértice, que ao dobrar esse eixo aqui, vai ficar uma sobre a outra. E nós temos o parâmetro P. O parâmetro P é a distância do foco até a reta diretriz. Esse eixo aqui é o eixo de simetria, não é o eixo Y, tá? E essa reta aqui é a reta D, não é a reta X. Aqui não tá os eixos X e Y. Então, nós vamos analisar a equação da parábola, onde é que entra esses elementos, ok? Então, deixa eu até ver aqui com vocês. Então, o vértice sempre vai ser o ponto que fica mais próximo da reta diretriz. Então, se a nossa parábola estiver no outro sentido, se a nossa parábola estiver assim, onde o vértice está aqui, a nossa reta diretriz vai passar lá em cima. Tá? Então, o vértice e a reta diretriz sempre são os mais próximos. E o parâmetro é sempre a distância do foco até a reta diretriz. Então, nesse caso, o nosso foco estaria aqui, mais ou menos. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar. Não. Então, vamos para a equação. Vamos lá na página agora. Agora, além da equação da parábola, nós também temos uma equação para a reta diretriz, tá? Então, aqui, quando a nossa parábola está sorrindo, digamos. Quando a gente estudou a equação do segundo grau, quando o nosso coeficiente A era positivo, ela ficava nesse sentido. O coeficiente A é aquele número que acompanha o x ao quadrado. Então, parábola sempre tem o vértice no x0 e no y0. Então, o y0 e o x0 são as coordenadas do nosso vértice, que aqui está pelo ponto 0, ok? Então, quando ela está com a concavidade voltada para cima, essa vai ser a nossa equação.
y menos y0, ou seja, o y é sempre um ponto qualquer da parábola, o y0 é o y do vértice, 1 sobre 2p, onde p é a distância do nosso foco até a reta diretriz, x menos x0, onde x0 é a coordenada do nosso vértice da parábola. Então, parábola voltada para cima, onde o nosso vértice está no ponto de mínimo, essa é a equação. Vamos ver o que muda quando a gente inverte a nossa parábola. Quando a parábola está voltada para baixo, quando a gente estudou a equação do segundo grau, nosso coeficiente A era negativo. Então, nós temos um vértice como sendo o ponto de máximo da parábola. Então, o que mudou da equação primeira para esta, quando a gente inverteu a parábola? Apenas um sinal. Então, na frente de 1 sobre 2p, nós vamos pôr menos. E quando a gente estudou a equação do segundo grau, era isso que mudava também, apenas um sinal. Nessa aqui, nós tínhamos y é igual a mais ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Esse a aqui tinha que ser positivo. E quando a parábola estava voltada para baixo, o nosso a ficava negativo. Coincidência? Não, pessoal, porque a gente está estudando a mesma coisa, só em formatos diferentes. Agora nós estamos estudando cada elemento da nossa parábola. Então, ela tem uma equação específica. Se a gente resolver ela, passar esse y0 para o outro lado, nós vamos chegar na mesma equação do segundo grau que vocês aprenderam já lá no... Eu acredito que foi no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, isso aqui tem relação com isso aqui. Então, esse sinal aqui não é mero detalhe, tá? Então, continuando. Deixa eu apagar aqui. Continuando, nós também podemos ter as parábolas de lado. E agora, o que vai acontecer? Agora, a gente vai ter que inverter o x com o y de lugar. Estão vendo? Quando ela estava para baixo ou para cima, vinha y primeiro. Agora, como ela inverteu para o lado, vem x primeiro. Se a parábola está voltada para o lado positivo de x, então a gente mantém ela positiva, a equação. Assim como quando ela estava voltada para o lado positivo. Aqui a gente voltou ela para o lado negativo, para o lado menor, colocamos um sinal de negativo. Aqui invertemos ela para o lado negativo, colocamos o sinal de negativo. Então, diferente de elipse e hipérbole, que nós trabalhávamos com duas equações, onde só invertia o x e o y, para a parábola, a gente vai ter duas situações com y no mesmo lugar, alterando o sinal, e duas equações com x no mesmo lugar, alterando o sinal. Então, vamos ter 4 situações diferentes, ok? E a reta diretriz, ela sempre fica embaixo do vértice ou acima dele. Ela fica oposta para onde a parábola está voltada, porque a parábola nunca cruza essa reta diretriz. Se a nossa reta diretriz estivesse aqui, por exemplo, olhando essa, a gente nunca pode dizer que a reta diretriz está aqui, porque a nossa parábola ela é infinita, a gente pode continuar ela.
E se a gente continuar ela, olha o que vai acontecer. E isso não pode acontecer, tá? Ah, professora, mas tu falou que a reta diretriz também tem uma equação. Sim, a reta diretriz também tem uma equação. Vamos voltar na apostila um pouquinho. Aqui nós temos quando a equação da parábola não tem x0 e y0, ou seja, quando o nosso vértice está sobre o ponto de origem do nosso plano cartesiano, sobre o 0, 0. Daí nós temos uma equação para a reta diretriz, que vai ser, primeiro, quando ela está voltada para cima ou para baixo, certo? Que vai ser y mais p sobre 2, ou seja, a equação da reta diretriz está igualada a zero. E depois nós vamos ter ela voltada para baixo, onde a reta diretriz vai inverter para negativo, e depois para um lado e para o outro, que daí a gente troca o x por y. Por quê, gente? Porque a nossa reta diretriz, ela sempre vai ser uma reta constante, ela não tem inclinação. Então, se ela está em pé, que nem essa aqui, se ela está assim, ela sempre vai ter o quê? O mesmo x ou o mesmo y? Independente do ponto que eu pegar. Hein? Por exemplo, esse ponto aqui, o que ele vai ter de semelhante a esse ponto azul aqui? O ponto amarelo e o ponto azul. Eles têm a mesma coordenada x. Então, a reta diretriz, ela sempre vai ser x igual a alguma coisa. Então, se a gente iguala a zero, x é igual a mais p sobre 2, ok? E a mesma coisa quando a nossa reta diretriz está no outro sentido. Qualquer pontinho que a gente pegar dela vai cortar no mesmo y. Para x igual a 0 vai ter o mesmo y, de x igual a 5, se a gente tiver 5 aqui. Eles chegam na mesma reta, ok? Então, quando ela está deitada é y e quando ela está em pezinho é x, tá? Então, agora eu vou fazer uns exemplos para vocês aplicando números. Então, aqui no exemplo 1, eu tenho uma parábola voltada para cima. Então, vamos lá na nossa apostila, ver qual que é a equação, como que seria o formato da equação dessa parábola. Voltada para cima, a reta diretriz estaria embaixo, e seria essa a nossa equação. Vou copiar lá para o nosso Word, lá para o nosso exemplo. Então, aqui. Seria desse formato a equação, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, pessoal, olhando para a minha parábola que eu dei, o que a gente tem aqui? O que seria esse ponto aqui? O nosso vértice. Então, vamos lá, vamos começar analisando, porque ele não, no enunciado ele não deu dado nenhum, então temos que analisar o nosso gráfico. Então, vamos lá. Então, aqui a gente teria o vértice, o V,
que é formado por x0 e y0, certo? Então, o vértice sempre vai ser x0 e y0. Ai, tá acabando meu tempo. Aqui, esse pontinho de cima, quem seria? O nosso foco. Sempre que der um ponto no mesmo eixo que o vértice, é o nosso foco. Então, vamos lá. Então, o nosso foco. Então, aqui eu já vou pôr as coordenadas do foco. Quem que é o x do foco? -2. Quem que é o y do foco? 4. Aqui também já dava para ter posto do vértice, né? Ó, o x é -2 e o y é 1. Então, aqui no x0 nós vamos colocar -2 e no y0 -1. E a gente precisa descobrir o P, porque a gente quer a equação. Como é que a gente vai fazer isso? Pela reta diretriz, ok? Porque a gente sabe que a distância aqui do foco até o vértice vai ser do 4 até 1. Isso dá 3, certo? Então, vai ser pela equação da reta diretriz. Isso que eu quero explicar para vocês. Como que vai ser a equação dessa reta? Alguém tem ideia? Imagino que não, né? Então, vamos lá. Reta diretriz vai ficar assim. Reta diretriz vai ser o y0 y0 menos o parâmetro sobre 2 então vai dar, isso aqui vai dar igual. Esqueci de pôr o y aqui, né? Y igual. Y0 menos o parâmetro sobre 2. Por que apareceu esse Y0? Porque diferente lá da apostila, o nosso vértice não está no 0, 0, está no -2 e no 1. Então, tem que aparecer o Y0. Se fosse X aqui, teria que aparecer X0. E eu já passei o parâmetro para o outro lado. Então, como é que vai ficar a equação da reta diretriz? Quanto vale y0? 1. O nosso parâmetro vai ser parâmetro sobre 2, né? Que é a metade. Pessoal, a metade do parâmetro é sempre do foco até o vértice, tá? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, aqui, em algum lugar, nós vamos ter a reta diretriz. Vou fazer de vermelho. Então, a distância, eu falei para vocês que o parâmetro é a distância do foco até a reta diretriz. Isso é o nosso parâmetro. E agora? É o P. Só que eu não falei para vocês a respeito
da distância do foco até o vértice e do vértice até a reta diretriz. Essa distância tem que ser a mesma. Então, essa distância aqui tem que ser exatamente igual. Essa distância aqui tem que ser exatamente igual a esta daqui. Então, a nossa reta diretriz tem que estar mais para cima. Tá? Sempre vai ser metade do parâmetro. A distância do vértice até a reta diretriz é igual à distância do vértice até o foco. Então, por isso, essa fórmula aqui. Então, vai ser y0 menos 3, ok? Então, a nossa reta diretriz vai dar menos 2. Então, ela está aqui no eixo. Se a gente continuar esse eixo y, ó, estou explicando por fórmula e estou explicando pelo gráfico também, tá? Pelo plano cartesiano. Se a gente continuar ele aqui. Esse ponto que a reta diretriz vai passar é o menos 2. Agora, do 4 até 1, desceu 1, 2, 3 casinhas. Do 1 até o 2, 1 até o 0, 1 mais 2 até o menos 1, mais 3 até o menos 2. Então, estão vendo? 3 e 3. Tem que ser o mesmo tamanho. Então, a gente podia ter determinado direto para o gráfico, ou seja, se do 4 a 1 andou 3 casinhas, nós teríamos que andar 3 casinhas para baixo. Determinaríamos que a reta diretriz seria menos 2, ou através de conta. Então, descobrimos a reta diretriz. Por que eu descobri a reta diretriz? Para explicar para vocês esta fórmula, quando o nosso vértice não está no 0, 0. Porque aqui a gente já sabe que o parâmetro sobre 2 é 3, só olhando o desenho. Porque a gente tem aqui, ó, P sobre 2. Então, isso aqui é extra, tá? Não é o que o enunciado está pedindo. Ele pede a equação. Então, vamos voltar para a equação. Porque eu não tinha explicado lá pela apostila. Y menos, quem que é o nosso Y0? 1. Sobre 2P. O P vai ser o quê? Se P sobre 2 é 3, o P vai ser 6, certo? Vezes X menos, quem é o nosso X0? Menos 2. Menos com menos fica mais, ao quadrado. Ó. Aqui. Aqui nós temos P dividido por 2, que é 3. Então, se a gente fizer é um monte de análise que eu estou fazendo para vocês, tá? Então, P sobre 2 é igual a 3, logo, P é igual a 2 vezes 3, logo, o parâmetro é 6.
Então, aqui, descobri parâmetro, descobri reta diretriz já para vocês. E agora vamos chegar na equação, que é o que a gente queria desde o início. Y menos 1 é igual a 1 sobre 12 vezes x mais 2 ao quadrado. Essa seria a equação reduzida. Nós só vamos